Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a cristalização dos polímeros, né? E assim como para o vídeo anterior, eu acho que um pré-requisito fundamental é a aula 3B, tá? Ali eu já dei uma boa abordagem sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? Então eu acho que no final das contas ele vai ser bastante encurtado, né? Exatamente pelo fato de muita coisa já ter sido falada nesse vídeo aí, tá? Bem, quando eu falei lá sobre o que faz um polímero cristalizar ou não, eu abordei muito a questão da regularidade da cadeia, né? E isso realmente é o fator importante, tá? Polímeros como o polietileno, né? Que cristaliza o teflon, cristalizam muito, né? Você vai ver que as cadeias são muito regulares, né? E lá também no vídeo eu até falei, né, que mesmo o polietileno de baixa densidade, que tem uma cadeia mais irregular pela presença das ramificações, né? No final das contas, ele consegue, mesmo assim, uma cristalinidade alta por causa da regularidade do mero, né? Ou seja, uma simetria bastante grande ali, né? Associado o quê? Carbono com os hidrogênios, que são grupos laterais iguais, né? Quatro hidrogênios ali, né? Se a gente pensar em alguns polímeros que são tipicamente amorfos no nosso dia a dia, por exemplo, poliestireno e PMMA, a gente vê que o que define o fato de eles serem amorfos, né? Eles têm grupos laterais, né, que são diferentes ali para um dado carbono. No caso do PMMA, tem um CH3 e tem um grupo ali, né, um acrilato, né, do outro lado. Então são grupos diferentes, né? Então aí não tem simetria, né, no mero do PMMA, né? Então ele só seria cristalino se tivesse um controle da configuração, né, do arranjo desses grupos laterais, né? Aquela história que eu falei, né, de ser ou isotático ou sindiotático, né? Mas como no dia a dia, tanto o poliestireno como o PMMA, eles são obtidos a partir de uma síntese via radicais livres, né? E esse tipo de iniciador, ele não proporciona um controle de taticidade, né? Então eles são no dia a dia, ou seja, o poliestireno comercial e o PMMA comercial, eles são atáticos, tá? Então isso aí é o que significa, isso é uma coisa ruim? Não, é bom, né? Para eles, as propriedades finais que resultam ali, elas são interessantes, né? São materiais transparentes, né? E com rigidez, isso aí é interessante, né? Agora, é possível obter polímeros como PS e PMMA semicristalinos desde que se tenha o controle de taticidade. Isso aí vai ser a partir do uso de iniciadores, né, adequados, tá? E realmente existe, né? Existe, apesar de uma produção pequena, né? Existe, por exemplo, o PS, né? Semicristalino, né? Então é só ter o controle de taticidade. Por quê? Porque o controle de taticidade vai implicar numa cadeia regular, né? Então, ramificação, como a gente falou do polietileno, né? Ramificação torna a cadeia mais irregular, então a cristalinidade diminui, né? Outra forma também que eu já citei em outros vídeos, né, que é muito usada, né, para tornar a cadeia mais irregular e, portanto, você ter uma forma de controlar a cristalinidade, isso é muito usado, por exemplo, no polietileno, é o uso de comonômeros, né? Se você observar as empresas de síntese de PAD, na verdade, praticamente todos os PADs eles não são homopolímeros, né? Eles sempre têm um teor de copolimerização ali, né? E o fato de ter os comonômeros presentes, isso faz com que a cadeia, ao final das contas, ela seja mais irregular, né? E, portanto, a cristalinidade é um pouco menor, né? E como a cristalinidade é menor, e as regiões amorfas desse polímero, elas são borrachosas na temperatura ambiente, então acaba que tem um polímero um pouco mais flexível, né? Um pouco mais resistente a impacto, né? Então são coisas buscadas, né, pelas empresas, né? E obviamente, né, que a depender do teor, né, de comonômero, de um polímero, de um grade para outro, né, ou melhor, de um PAD para outro, você vai ter grades diferentes, né? Então, como a gente falou lá no começo mesmo dos vídeos, né, que as empresas elas buscam, né, colocar no mercado produtos diferentes, né? E esses produtos diferentes são os grades, né? Então, além da história de massa molar que eu enfatizei muito nos vídeos iniciais, né, para essa situação aqui, um aspecto importante é exatamente
oferecer produtos com propriedades diferentes a partir do percentual de common número lá na Constituição, tá? É outra possibilidade aí. Então, de novo, cadeias irregulares pela presença de ramificação, presença de common número, cadeias irregulares pela ataticidade, né? E também a gente viu no vídeo lá 3B que as reticulações ela impedem a cristalização acontecer, né? Mas sendo que o objetivo maior aqui é falar de aspectos que favorecem a cristalinidade, né? O objetivo da aula de hoje, né? Então, polímeros isotáticos, polímeros sindiotáticos, né? Polímeros sem ramificação, né? Se for no caso dos dienos, né? Configuração toda cis, configuração toda trans, né? Isso tudo implica em cadeias regulares, né? Por quê? Porque isso aí vai facilitar o encaixe, né, na hora dos segmentos moleculares se juntarem aos outros na hora do cristal se formar, né? Porque a gente viu que um cristal é um arranjo molecular organizado, né? Forma um padrão tridimensional, né? É uma ordem a longa distância, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui esse desenhozinho, né? Se você observar aí, né, você tem segmentos moleculares, né? Todos se encaixando aqui, né? Um com o outro, né? Então, para que essa aproximação seja realmente possível, né? Ela seja efetiva, né? Então, existe uma necessidade, né? Dessa regularidade, né? Para que haja um encaixe realmente perfeito, né? Então, isso aí é fundamental acontecer, né? Então, já aproveitando aí que essa figura está aí, né? A gente pode observar, né, que se a gente olhar um cristal, né, existe uma anisotropia associada a ele, né? Então, na direção vertical aí, a gente observa que o módulo é 300 GB e na direção horizontal 3 GB, né? Gigapascal, né? Porque na direção dos segmentos moleculares ali, em que é 300 GB, né, você tem uma solicitação mais dos esforços covalentes, né? Enquanto na direção de 3 GB aí, você tem mais uma solicitação dos esforços secundários, né? Ou melhor, das ligações secundárias, né? E exatamente isso aí faz com que o cristal ele seja anisotrópico, né? Porém, quando na obtenção de um polímero semicristalino, né, não há um controle de orientação preferencial, né, de como eles estão arranjados lá, né? Então, ora esses segmentos estão alinhados para vertical, ora na horizontal, ora no ângulo 30, ora no ângulo 40, então não há um controle, né? De maneira que na média ali você vai ter, na média o produto vai ser isotrópico, né? Você pode tranquilamente associar, né, uma isotropia, né? Pode dizer, né, que existe uma isotropia de um produto semicristalino, porque apesar de dentro de um cristal a gente observar que eles são anisotrópicos, né? Mas na média ali, quando todos os cristais são formados ali, não tem uma orientação preferencial, de forma que em qualquer direção as propriedades vão ser mais ou menos as mesmas, tá? Então, ou seja, pode-se considerar que eles são isotrópicos, tá? Uma forma mais comum de gerar anisotropia no polímero é por orientação molecular, tá? E isso aí não precisa ser cristalino, não. Ele pode ser amorfo também, tá? A orientação molecular é uma das formas mais usadas, né? Para tornar um polímero anisotrópico, né? Um aspecto que eu estava dizendo, né? Se o polímero for, no caso dos dienos, né, todo cis ou todo trans, né? Que seria o caso aqui, a borracha natural, ela é toda cis, né? E a borracha não, e esse outro produto que também é obtido de uma árvore, né, que é a gutapercha, né, ele é todo trans, né? Então, como a borracha natural é toda cis, né, e a molécula está representando isso, né, e a gutapercha aqui é toda trans, a gente pode dizer que são arranjos regulares, todos dois, né? Porém, se a gente observa aqui, né, em termos de aspectos, né, espaciais, né, obviamente que a gente vai concluir, né, que a toda trans ela favorece mais, né, uma cristalização acontecer do que uma toda cis, né?
porque o que é a cristalização, se não, né, o empacotamento, né, dos segmentos moleculares, ou seja, é mais fácil colocar um outro segmento aqui perto desse do que encaixar um de forma perfeita nesse aqui, né? E isso realmente é o que se observa no dia a dia, né? Apesar do arranjo da borracha natural, da configuração ser toda cis, e o fato de ser toda cis, a gente dizer que esse é um arranjo que regular, ou seja, que possibilita a cristalização acontecer, a gente vê, na verdade, que a borracha natural ela é amorfa, né? E a gente viu que isso aí é uma necessidade para que ela seja realmente uma borracha, né? Ou seja, a TG tem que ser menor que o ambiente, que é o que acontece, e não pode ter cristalinidade, porque se tiver cristalinidade vai ser rígido, né? Que a região cristalina é uma região rígida, né? Porém, quando a gente fala que a cadeia é regular e, portanto, favorece a cristalização, então a gente diz que o polímero é cristalizável, né? Então isso aí é o que importa. Ele vai... É possível esse polímero ser cristalino de algum jeito, né? De algum jeito. Então, no caso da borracha natural, no dia a dia, ela é amorfa. Sendo que se for dada uma condição adequada, ela vai poder cristalizar. Por quê? Porque a cadeia é regular. Agora, se a cadeia for irregular, como por exemplo no PS atático, né, que é o PS comercial, o poliestireno comercial, então não tem jeito, não vai ter forma nenhuma que vá possibilitar a cristalização acontecer, tá? Então ele não é cristalizável, mas a borracha natural é, por quê? Porque o arranjo, porque a molécula é regular, né? As moléculas que compõem a borracha natural, elas são regulares, né? Então, por exemplo, se uma peça de borracha natural ela for submetida a uma alta deformação, em que, nesse caso, as moléculas vão se alinhar, né, na direção daquele esforço, então é possível a cristalização acontecer nesse caso, né? Então ela só acontece por quê? Porque o polímero é cristalizável, né? Tá certo? Então, outro caso muito típico, né, que é o caso do policarbonato, né? Se a gente observar a estrutura, né, da cadeia do policarbonato, a gente conclui que o polímero tem moléculas regulares, né? Então ele é cristalizável. Porém, é um dos exemplos típicos de polímero amorfo no nosso dia a dia, né? Então, ele é cristalizável, porém não cristaliza, né? Porque tem também aquela questão que a gente falou, né? Da questão cinética, então a gente pode atribuir a isso, né? Então é tão lento o processo, você precisaria de condições tão especiais, né? De resfriamentos extremamente lentos, né? Ou então a partir de solução, uma condição tão difícil no mundo real, né? Que ele acaba sendo amorfo para todos os propósitos práticos, né? Então a gente não fala, não pensa num policarbonato semicristalino. Agora é cristalizável. Por quê? Porque a cadeia é regular. Tá ok? Então, eu faço a seguinte associação sempre, né? A questão é termodinâmica, né? Ou seja, ele é cristalizável ou não, está associado à regularidade da cadeia, né? Agora existe uma questão cinética aí, né? Que é muito importante, né? Que vai de repente definir se ele vai ser cristalino ou não, né? Porque há um tempo para que esse processo de cristalização aconteça, né? E uma coisa que a gente pode pensar sobre isso, né? É, por exemplo, o PAD versus o polietileno de ultra alto peso molecular, né? As cadeias são praticamente idênticas em termos de regularidade, porque do mesmo jeito que você pode ter copolímeros de PAD, você pode ter copolímeros do ultra alto, né? Eles são idênticos, são obtidos no mesmo reator, são polímeros idênticos em termos de regularidade de cadeia. Agora, os dois são muito diferentes em termos de massa molar, né? E se a gente for analisar, né, o grau de cristalinidade desses dois polímeros, a gente vai ver que a do PAD, em regra, é maior do que a do PO-APM, né? E aí a gente pode tranquilamente associar o aspecto cinético também, né? Agora, é claro, eu estou colocando dentro de um pacote aí mais amplo essa questão cinética, né? Se a gente for mais detalhe, buscar aspectos moleculares, a gente pode dizer o quê? Que essa questão aí do POAPM está associada ao fato das moléculas serem extremamente emaranhadas, porque as moléculas são grandes demais, né? Então, cada molécula está totalmente entrelaçada com outras e outras, e é de se esperar que vai ser muito mais difícil elas se desemaranharem, né?
para fazer parte dos cristais, né? Porque esse desentanglement ele existe, né, na hora que a cristalização está acontecendo, né? Então elas têm que desemaranhar, ela tem que desfazer aquele entanglement, né? Na verdade, às vezes nem é obrigada a desfazer, pelo menos ela tem que deslocar para a região amorfa aquele entanglement, né? Então, aquele segmento, ou seja, não, a gente pode pensar de forma ideal que não vai existir entanglement dentro de um cristal, tá? Então, vai haver uma dificuldade muito grande para isso aí, para esse desentanglement acontecer, né? Se existe uma rede altamente emaranhada, né? Então, no final das contas, o polímero acaba sendo menos cristalino, né? Então, eu poderia tranquilamente colocar nesse pacote aí da cinética, né? Em que existe uma emaranhado extremamente alto, associado a uma viscosidade, né, muito alta, e a formação desses cristal, né, o crescimento desses cristais depende, né, dessa facilidade que o segmento tem de sair, né, da fase líquida para essa região cristalina que está se formando, né? Então a gente sempre vai observar que o POAPM tem um grau de cristalinidade menor, considerando uma mesma regularidade ali de cadeia, né, do que o PAD, ok? Então quando a gente fala aqui que o polímero tem cadeia regular, então a gente só pode dizer que ele é cristalizável, né? Então a borracha natural é cristalizável, tá? Porém, sob todos os aspectos práticos, ela é amorfa, né? E é o que importa, né? A propriedade dela, que ela seja amorfa, né? Na hora de ser usada, tá ok? E então, já que eu falei desses aspectos todos, né? Só antes de entrar nessa segunda parte aqui, né? Voltando aqui para os dienos, né? Normalmente você pode ter 3 isômeros normalmente, né? Nos dienos, né? O cis, o trans e o vinil, né? E a maioria dos processos de síntese, no caso, né, tirando a borracha natural aí, né, já que é um processo natural, né, os processos em reatores, né, ou seja, de síntese de dienos, né, eles normalmente as borrachas elas acabam elas tendo isômeros ao longo da cadeia desses 3 tipos, né? Então, vamos supor, a depender da condição de síntese, o polibutadieno ele vai ter ali um certo percentual de cis, um certo percentual de trans, um certo percentual de vinil numa mesma molécula. E isso a gente pode considerar que é uma irregularidade, né? Então, uma cadeia de polibutadieno ela seria muito regular se ela fosse praticamente toda cis ou praticamente toda trans, né? Mas como normalmente ela acaba tendo um pouco desses isômeros de cada um, então isso facilita ela, no final das contas, ser amorfa. Mas sim, existem certos catalisadores, que a gente, né, na verdade são iniciadores, mas a gente chama de catalisadores, né, que proporcionam a obtenção de polibutadienos altamente cis, altamente trans, né? E claro que se for muito trans, ele vai tender a cristalizar e evita-se, na verdade, né? Mas altamente cis, por exemplo, é muito buscado, né, em certas aplicações aí, né? Porque acaba tendo uma semelhança ali com a estrutura da borracha natural mesmo, né? Bom, então agora refinando um pouco mais essa questão da regularidade da cadeia, né? Já que eu falei de aspectos um pouquinho mais gerais, eu vou colocar aqui esse desenho, né? Por exemplo, ter um átomo, ter apenas um grupo lateral, né? Então, antes desse aí eu vou colocar outro aqui que é como se fosse antes, né? Algo mais básico do que esse outro que eu coloquei. Então, por exemplo, uma cadeia simétrica, né? Cadeia simétrica favorece a cristalização. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que é simétrico é pegar o átomo de carbono da cadeia principal e olhar os átomos do lado deles, né? Ou seja, de um lado e de outro. Então, você vê aqui no polietileno, os átomos são iguais, né? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, ela é simétrica. Mesma coisa aqui para o poliacetal, né? Que é o polióxido de metileno, né? Então, a gente vê que o carbono ele tem átomos iguais de um lado e do outro, né? Então, a cadeia é simétrica, né? Politetrafluoretileno, um dos polímeros mais cristalinos também, ou seja, muito parecido com o polietileno, né? A cadeia também é simétrica, né? Então, cada carbono tem grupos laterais iguais, né? Que o PPE, né? Você vê que poliéter de fenileno ele tem uma simetria também, né? Os grupos laterais ali iguais, né? O PPS, né? O PVDC, né? Como a gente falou, né? Esse carbono ele tem
átomos iguais. O outro carbono também átomos iguais. Então a cadeia ela é considerada simétrica, né? O PIB, do mesmo jeito, né? Porque aqui tem um carbono, átomos iguais, né? E aqui seria hidrogênios, né? Átomos iguais. E a polisulfona aqui do mesmo jeito, né? Então se a gente observa esse carbono aqui, tem grupos laterais iguais, né? Se a gente vai aqui para o enxofre, átomos iguais de oxigênio de um lado e de outro. Então, a simetria da cadeia, ela favorece a cristalizidade acontecer, tá? Quando a cadeia não é simétrica, né? Que é o caso aqui, por exemplo, do PVA, né? Poliálcool vinílico. Apesar de não ser simétrica, porque se a gente pegar esse carbono aqui, né? De um lado tem um átomo e do outro lado tem um grupo, que é o OH, eles são diferentes, então a cadeia não é simétrica. Então a gente poderia dizer que ele tende a não cristalizar, mas se a gente observar aqui embaixo, a gente vê, ó, cristaliza. Nesse caso aqui, cristaliza, apesar também de não ser simétrico, e aqui não cristaliza. Por quê? Né? Porque esse aqui tende a não cristalizar e esses outros dois tendem a cristalizar. Né? Porque, apesar dos grupos serem diferentes, a diferença de tamanho entre eles não é grande. Tá? Então, a diferença de tamanho do grupo OH para o OH não é grande. A diferença de tamanho do grupo flúor para o grupo cloro não é grande. Agora, a diferença de tamanho do grupo cloro para o hidrogênio, ela é grande. Né? Então, é por isso que o PVC, né, que seria, no caso, esse aqui, né, ele tende a não cristalizar, porque o grupo lateral tem uma diferença de tamanho muito grande, né, no caso aqui o cloro, em relação ao hidrogênio. Né? Agora, nos outros casos, não. A diferença de tamanho é pequena, então não tem problema quanto a isso. Agora, existem PVCs que cristaliza? Existe. Se você fizer o quê? Controle de taticidade, né? Então, nesse caso aí, quando eu estou falando, né, da diferença de tamanho, a gente pode pensar se ele fosse atático, né? Se ele fosse atático, então, ou seja, o PVA. O PVA, mesmo atático, ele cristaliza, né? Porque a diferença de tamanho do grupo OH para o H é pequena, então independente do arranjo ser organizado, ou seja, os grupos laterais estarem só de um lado ou do outro, isso não importa, ele vai cristalizar mesmo assim. Tá? No caso do PVC, não há tendência de cristalizar. Porém, se tiver um controle estereoespecífico, ou seja, de taticidade, ele pode cristalizar. Tá? Mas o PVC comercial, ele é atático. Então ele é amorfo, tá? Existe uma quantidade ínfima lá de cristalinidade, até 5%, mas de forma geral a gente pode pensar como um polímero amorfo. Tá? Por quê? Porque os grupos cloro e hidrogênio são muito diferentes de tamanho. Né? Então só se conseguiria alguma cristalinidade se ele fosse obtido de forma isotática ou sindiotática. Né? Mas o PVC comercial, ele é atático. Tá? Uma outra forma aqui, né, que implica irregularidade da cadeia é ter apenas um grupo lateral. Né? Então, por exemplo, no caso do PET aqui, esse carbono aqui, por exemplo, vou trazer mais para perto, né? Esse carbono, ó, ele tem só um grupo lateral. Esse outro só um grupo lateral. Esses outros aqui tem simetria, né? Porque os átomos são iguais de um lado e de outro. Então, o fato de ter um grupo só facilita o encaixe na rede, ou seja, facilita a aproximação de um próximo segmento molecular, né? Desse segmento que está aqui, né? No caso do policarbonato que eu estava dizendo, né? Ele é cristalizável. Por quê? Porque a cadeia é regular. Por que a cadeia é regular? Porque se você observar aqui, esse carbono tem grupos laterais iguais, esse outro carbono aqui ele tem só um grupo, e o resto aí não vai atrapalhar em nada a cristalização. Então ele é um polímero cristalizável, tá? Porque a cadeia é regular. Poliamida, mesma coisa. Se o carbono não tem grupos iguais, que seriam, né, aqui, né, ele só tem um grupo. Então, isso tudo facilita o encaixe. Né? Então, a cadeia também é regular. Tá? Então, as poliamidas são cristalizáveis. Né? E, por fim, aquilo que eu já tinha dito. Né? Se os grupos forem diferentes, né, como no caso aqui, né, deixa eu trazer mais para cá. Aqui, né, você tem um grupo que são dois carbonos de um lado e hidrogênio do outro. Eles são diferentes, mas se você conseguir obter moléculas com arranjos, né, com configurações em que os grupos laterais estão todos de um lado, que seria o isotático aqui, né, ou no caso aqui, né,
Então, mesmo que haja uma assimetria, mesmo que os grupos sejam diferentes de tamanho de um lado e de outro, o fato de se conseguir a tal taticidade, isso aí a gente pode considerar que a cadeia é regular e, portanto, o polímero tende a cristalizar, tá ok? Então, aí foi um refinamento, né, daqueles fatores que eu tinha citado antes, né? Eu citei vários fatores, né, a ramificação, comonúmero, taticidade, né, reticulação, né, e até agora eu refinei mais, né, eu coloquei uns aspectos a mais, né, para explicar, né, por que alguns polímeros tendem a cristalizar e outros não tendem a cristalizar, tá ok? Então, tendo falado isso aí, eu vou entrar no outro assunto aqui, né? Que é o seguinte: o valor do ponto de fusão da TM, né? O que define o valor da TM, né? Eu terminei o vídeo anterior mostrando uma correlação, né? Que a TM está bem correlacionada com a TG, eu falei, né? Que a TG tende a ser de 1/2 a 2/3 do valor da TM, né? Então, eu disse no finalzinho do vídeo que o que tende a fazer aumentar o valor da TG tende a fazer o valor da TM aumentar, né? Tá ok? Então eles são mais ou menos as mesmas coisas, ou seja, o que puxa o valor da TM para cima, puxa o valor da TG para cima, né? A gente vai ver algumas diferençazinhas aí, que por exemplo, só para citar aqui, né, se a gente pensasse no PEBD comparado ao PAD, PAD a gente pode considerar que a TG dele é menos 120 e a do PEBD cerca de menos 30 a menos 20, né? Ou seja, a TG do PEBD é maior que a do PAD. Então a explicação está o quê? Está nas ramificações, né? Então, o fato de ter ramificação torna a cadeia mais rígida do que se não tiver nada, como é o caso do PAD, considerando ele totalmente homopolímero, né, que seria só hidrogênio. Né? Então, isso aí explica, né, um aumento da barreira potencial, né, a presença de um grupo lateral maior comparado a um que não tem nada, que é ter só hidrogênio. Então, beleza. Aumenta a rigidez da cadeia, TG aumentou. Né? Então, se a TG aumentou, e como a gente disse que existe uma boa correlação entre a TG e a TM, a gente poderia dizer então que a TM do PEBD é maior do que a do PAD. Né? Porém, não é isso que a gente vê. Né? A gente vê que a TM do PEBD ela é menor do que a do PAD. Né? Então a gente tem que olhar outros fatores aí. Tá? Então tem um fator importante que é o fato das ramificações, elas existem na cadeia como um todo, né, do PEBD, né, e isso vai gerar cristais um pouco mais defeituosos, né. Então os cristais do PEBD, eles são um pouco mais defeituosos do que a do PAD, então eles vão acabar fundindo numa temperatura menor, tá. Então essa aí é a explicação. A presença desses defeitos cristais, né, acaba sobrepondo, né, aquela história lá de rigidez de cadeia que de repente poderia puxar para um valor de TM maior. Né? Porém, a TM do PEBD é menor do que a do PAD, né? Cerca de 10, 15 graus, né? Mais ou menos, né? E, e a explicação é essa, tá?
é o fato da cadeia ser mais irregular, e isso gera cristais mais irregulares, e, portanto, fusão numa temperatura menor. Né? E a gente vai ver isso para outros, né? Para alguns copolímeros de PAD, que a gente, a princípio, se a gente fosse olhar só a composição química, como por exemplo o EVA, né? Que é um copolímero etileno acetato de vinila. Se a gente fosse olhar só a composição química, o acetato de vinila é um monômero polar. E polaridade a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, né, que ela tende a puxar a TM para cima. Porém, a gente vê que, à medida que aumenta o teor de acetato de vinila no polietileno, gerando o EVA, né, a TM ela vai tendendo a reduzir. Né? E, de novo, a explicação está nos defeitos, né, que uma cadeia de um copolímero tem comparado a uma cadeia de um homopolímero. Tá? Então, isso vai dificultar a formação de cristais mais perfeitos, né? E isso faz com que a TM, no final das contas, do EVA seja menor do que a do polietileno homopolímero, tá ok? Então, eu vou dar uma introduzida agora no valor o que define o valor da TM. Então, a gente vai dar uma abordagemzinha termodinâmica, né? Vou mostrar essa fitinha aqui, ó, esse papel aqui. Então, na TM exatamente, a gente pode olhar aqui, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho, né? Na TM exatamente, as energias livres, né, da fase líquida e sólida, elas são iguais, né? Então existe um equilíbrio ali entre as duas fases, líquido e sólido, né, representado por essa igualdade de energia livre, né? Eu posso substituir, né, a equação de energia livre aqui, né, que é entalpia menos T entropia, né? E aqui é da fase líquida, né? E aqui a gente faz um arranjo, né? Eu trouxe o H1 para cá, né? E trouxe o TS2 para cá, né? De maneira que vai ficar exatamente como está aqui embaixo, né? E esse valor de temperatura aqui T é exatamente a TM, né? Porque é onde existe o equilíbrio entre as fases, né? Então, se a gente passar o termo entropia para o outro lado aqui, vai ficar o quê? TM igual ao quê? A delta H sobre delta S, né? Que é exatamente o que está desse outro lado aqui, tá? Então, TM igual a delta H sobre delta S. Então, eu posso analisar o valor da TM a partir dessa expressão, tá? Então eu posso fazer uma análise termodinâmica, mas no final das contas, tudo que puxar a TG para cima é o que puxa a TM para cima. Por quê? Se a gente observar aqui, o que puxa o valor da TM para cima? É uma variação alta do ΔH. E o que é uma variação alta do ΔH na fusão, ou seja, da fase líquida para a fase sólida? É superar as interações existentes intermoleculares, né? Então, ΔH, que é a entalpia, a gente sempre associa a interações intermoleculares. Né? E qual é o principal fator associado às interações intermoleculares? Polaridade. Né? Então, se existe uma grande polaridade no meio, as forças de interação a superar, elas são muito grandes, né? Para fundir um polímero. Portanto, a TM vai tender a ser alta. Tá ok? E a gente viu lá atrás, né, que as forças intermoleculares fazem com que a TM aumente, né? E aí eu coloquei vários exemplos lá, né? Você tem um polímero que eu coloquei, por exemplo, polietileno não, coloquei polipropileno, PVC e poliacrilonitrila, né? Que a gente vê que o grupo lateral ficava cada vez mais polar e a TG aumentava, né? E aqui é a mesma coisa, né? O que faz o ΔH aumentar? Polaridade, né? E o que faz a TM aumentar em termos de entropia? Diminuir o ΔS. Né? Se diminui o denominador, aumenta a TM. Né? E isso aqui está associado principalmente ao quê? A rigidez da cadeia. Tá? Então, um ΔS pequeno, a gente pode associar a uma cadeia mais rígida. Tá? Por quê? Porque o ΔS é exatamente a variação do número de conformações, né? Do estado líquido para o estado sólido. Né? A gente pode considerar que uma cadeia no estado sólido ela tem apenas uma conformação que ela assume, né? E o estado líquido vai depender da rigidez, né? Se a cadeia é muito rígida, o número de conformações assumidas no estado líquido ela é muito pequena. E, portanto, em comparação ao estado sólido, a diferença vai ser pequena, né? Se a cadeia é muito flexível, o número de conformações assumidas ela é muito grande, de maneira que a diferença, né, entre o número de conformações do estado líquido e do estado sólido acaba sendo grande, o que faz a TM abaixar. Então, de forma geral, é isso. Tá? ΔS pequeno, cadeia rígida, portanto, TM alta. ΔS grande, cadeia flexível. ΔS grande, como eu falei, né, TM pequena. Tá? Então, rigidez da cadeia, ou seja, cadeias com muitos anéis aromáticos, né, isso faz com que
a TM tende a aumentar, assim como a gente viu para o caso da TG, tá ok? Então aqui só para dar uma exemplificada, né, do que a gente acabou de dizer, né? Se a gente observar aí, né, você tem um polímero com ΔS diminuindo aí de cima para baixo, exatamente por quê? Porque a cadeia vai ficando mais rígida, né? Então, do polietileno, que é uma cadeia muito flexível, para o PS, em que houve um aumento da rigidez da cadeia pela substituição do hidrogênio por um anel aromático, né? A gente viu lá na TG que a barreira potencial aumenta, né? E no caso para baixo aí do Teflon, né? A rigidez aumenta muito mais, né? Por causa desses 4 grupos fluor laterais aí. Isso faz com que a cadeia aumente a rigidez, né? Às vezes as pessoas acham que é devido ao aumento da polaridade, mas na verdade o Teflon é um polímero apolar, porque há uma simetria, né, desses grupos fluo eletronegativos aí, de maneira que a polaridade resultante é nula, tá? Porém, o posicionamento espacial desses grupos aí faz com que a rigidez aumente muito, né? Então, a TM aumentou de cima para baixo aí, por quê? Porque diminuiu o ΔS. Por quê? Porque a cadeia foi ficando mais rígida, tá ok? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, né, de um aumento de TM dominado pelo fator ΔS, né, melhor, ΔS não, ΔH, né, que são as interações, né, variação de entalpia. A gente vê, né, que a gente usou isso aqui para o valor da TG lá, né. A gente vê que os grupos laterais aí são praticamente do mesmo tamanho, então a gente pode desconsiderar o aumento da rigidez aí, né. Porém, a polaridade aumenta de cima para baixo, ou seja, do PP para poliacrilonitrila, né. Então, como a polaridade aumentou, aumenta o ΔH. Se aumenta o ΔH, aumenta o TM, né? Como é observado aí, aumenta de 170 para 280, 280 para 320, né? Um aspecto aí interessante, né, é o fato de quando está ali, ó, PVC sindiotático, né? Ou seja, não vai existir a TM do PVC atático, né? Embora, como eu disse, né, é registrado que ele tem até 5% de cristalidade ali, né? Mas é tão pequena a cristalidade que para processar, nem, na verdade, nem se busca, né, a fusão desses cristalzinhos aí. Eles ficam lá dentro, né, eles nem são fundidos, tá? Esse apenas supera ali a TG dele, né? E essa é uma coisa importante no caso do PVC, né? O PVC é um polímero muito instável termicamente, ele tende a degradar facilmente, né? Então, o fato da temperatura de processamento ser muito mais baixa por ele não ser cristalino é um dos fatores que torna possível esse polímero ser tão usado no nosso dia a dia, né? Porque se tivesse que processar, né, acima da TM, ele tende a degradar muito, né? Porque é um polímero muito facilmente degradado, tá? Ok, então acho que era isso aí quanto ao vídeo de hoje, tá? Queria falar um pouco disso aí, de fatores a mais, ou seja, eu dei um refinamento, né, sobre aspectos que favorecem a cristalização, ou seja, um polímero ser cristalizável ou não, né? E também eu queria falar sobre esse aspecto que eu falei, né? O que define o valor da TM, e a gente deu uma noção mais com base em termodinâmica, né? Eu posso representar o valor da TM como a razão entre ΔH sobre ΔS, né? Em que o ΔH está associado à variação de entalpia e o ΔS associado à variação de entropia, tá? Porém, como a gente viu, né, esses mesmos fatores são os que dominam o valor da TG lá, tá ok? Então era isso aí, tá? Então, um bom dia para todo mundo aí, tá ok? Até mais.